Ketov, Raverins, tudo bem com vocês? Vão, Hakol Beseder. Vamos dar continuidade aqui à nossa parte da porção de Vaigash, tá? Na Parashá da Shavua, a porção da semana. Relembrando que na porção anterior nós havíamos falado sobre a genealogia de Jacó e Israel e que eles estavam indo descer ao Egito. E diz a Torá que eram 70 almas que desceram ao Egito. E agora nós vamos dar continuidade aqui, justamente onde havíamos parado, e vamos relatar a chegada de Israel, né, até o Egito. Só vocês lembrando que a Torá aqui ela intercala entre o nome Jacob e Israel, tá? Vamos lá. Ele enviou Yudá na sua frente a Yosef para direcionar em Goshen. Eles então chegaram ao distrito de Goshen. Yosef arriou sua carruagem e foi saudar seu pai Israel em Goshen. Ele apareceu diante dele e se atirou em seus ombros, chorando em seus ombros por longo tempo. Disse Israel a Yosef: agora eu posso morrer. Yosef disse a seus irmãos e à família de seu pai: eu irei e falarei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e a família de meu pai vieram para mim em Canaã, de Canaã. Esses homens lidam com gado e eles foram pastores de rebanho. Eles trouxeram com eles seu rebanho, seu gado e todas as suas posses. Quando o faraó o convocar, ele lhes perguntar sobre a sua ocupação, vocês devem dizer: nós e nossos ancestrais lidamos com gado desde a nossa juventude até agora, para poderem se assentar no distrito de Goshen, uma vez que todos os pastores são abominados pelos egípcios. Yosef veio e falou ao faraó. Ele disse: meu pai e irmãos vieram de Canaã, juntamente com seu rebanho, seu gado e todos os seus pertences. Eles estão agora no distrito de Goshen. Dentre seus irmãos, escolheu os 5 homens e o apresentou ao faraó. O faraó perguntou a seus irmãos: qual é a ocupação de vocês? Eles disseram: nós somos pastores, nossos pais. Eles disseram ao faraó: nós viemos para morar na terra porque não há pastagem para nosso rebanho, tão severa é a fome em Canaã. Se você nos permitir, nós nos estabeleceremos no distrito de Goshen. O faraó disse a Yosef: seu pai e seus irmãos vieram para você. A terra do Egito está diante de você. Assente seu pai e seus irmãos na melhor área, que eles assentem no distrito de Goshen. Se você tem homens capazes dentre eles, você pode indicá-los como encarregados do rebanho sobre o meu. Yosef trouxe seu pai, Jacó apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Faraó falou a Jacó: qual é a sua idade? Disse Jacó ao faraó: os anos de minha morada temporária são 130 anos. Poucos e turbulentos foram os dias de minha vida, e não alcançaram os dias de vida de meus pais em suas moradias temporárias. Jacó abençoou o faraó e saiu de sua presença. Então, amigos, nós terminamos aqui, né? Essa parte. Ela não é tão comprida, né? Ela é curta, mas relata algo bem profundo, que é a chegada de Jacó ao Egito, tá? E nós vemos aqui no primeiro versículo aqui do capítulo 46, o versículo, no caso, 28, quando eu digo primeiro versículo, é a continuação da Parashá de ontem, tá? Então, dando continuidade, diz que ele enviou Yehudá, Judá, à sua frente para direcionar em Goshen. Então, aqui já começa a Parashá informando que ele mandou Yehudá na sua frente para prepará-los para a entrada deles no Mizraim e a entrada deles até o distrito de Goshen, tá? O Urash comenta aqui que, na verdade, a palavra em hebraico lerodot, né, que o Targum ele traduz como uma forma de ensinar-lhes como habitar lá. Ou seja, lerodot, me ensine como habitar em Goshen, me prepare para habitar em Goshen. Já o Midrash já nos diz que não, que lerodot ele era para preparar um lugar de ensino, uma casa de ensino, no caso da Torá de Deus, dos mandamentos de Deus, tá? Então diz que ele foi estabelecer uma casa de estudo, tá bom? E então diz que Yosef se encontrou com seu pai, ele tinha preparado sua carruagem, ele mesmo tinha preparado, e quando ele chegou, né, ele arriou a sua carruagem, ele olhou seu pai, e diz aqui o Midrash que
Jacó ele demorou para reconhecer que era Yosef, seu filho, né? E ele já foi se curvando, falou, não, esse deve ser algum representante aqui do Egito. Só que Yosef chegou, se aproximou, e aí seu pai reconheceu, e ambos lançaram-se um nos ombros do outro e demoraram a se soltar, porque ambos começaram a chorar, né? Na verdade, são 22 anos que ele não via o filho dele, né? E ali diz em seus ombros por um longo tempo, que eles ficaram um bom tempo chorando. E aqui entra uma coisa bem profunda. Disse Israel a Yosef: Agora eu posso morrer. E Yosef disse a seus irmãos, a família de seu pai. Tá? Vamos nos focar aqui. Israel disse a Yosef: Agora eu posso morrer. Por que ele disse eu posso morrer? Nós vemos que lá atrás, desde quando ele perdeu Yosef, ele vem reclamando, ele ficou muitos dias fora do costume em luto, né? E isso veio lhe causando amargura durante esses 22 anos. Por quê? A ponto de a própria Shekinah de Deus, a presença de Deus, ter se afastado de Jacó. Então, o que acontece? Deus se afastou de Jacó durante esses 22 anos a ponto de não revelar que o seu filho estava vivo. Por quê? Porque os sábios nos ensinam que na tristeza, um espírito triste, ele não contém a Shekinah de Deus. Você não pode ter a presença divina se você está triste. A presença divina, ela vem na Shekinah, ou seja, você também tem que estar simha, alegre. Você tem que estar sempre com um bom ânimo para a presença de Deus estar em ti. Então, esses 22 anos a qual Jacó, Israel, ele ficou triste em luto pelo seu filho, Deus não revelou, a Shekinah se afastou dele. Então, não revelou a ele que Yosef estava vivo e estava bem. E agora, quando ele desce ao Misrai, ao Egito, e ele vê a presença do seu filho, ele vê que o seu filho está bem, ele vem e diz que agora ele poderia morrer em paz, porque a Shekinah novamente voltou à presença dele, ele voltou a estar alegre. Então ele diz assim, vamos ler um comentário aqui interessante. Kirash fala assim, ó, o significado simples é como o Targum traduz, mesmo se eu viesse a morrer nesse momento já estaria feliz e satisfeito. Só que o Midrash ele já interpreta da seguinte maneira: pensei que morreria duas mortes, uma neste mundo e outra no mundo vindouro, porque a presença divina se afastou de mim e eu pensava que Deus me responsabilizaria por sua morte. Agora você está vivo, morreria apenas uma vez. Então o Midrash ele comenta que justamente ele pensou que ele morreria duas vezes, uma pela Shekinah ter se afastado e uma por Deus ele achar que Deus tinha responsabilizado ele pela morte de Yosef. Não, só que agora a Shekinah voltou e a única morte dele seria a morte normal, como de todos, tá? Dando continuidade, então Yosef disse a seus irmãos e família de seu pai: Eu irei e falarei ao faraó e lhe direi: Meus irmãos e a família de meu pai vieram para mim de Canaã. Esses homens lidam com gado e eles foram pastores de rebanho. Eles trouxeram com eles seu rebanho, seu gado e todas as suas posses. Quando o faraó lhes convocar e perguntar sobre sua ocupação, vocês devem dizer: Nós e os nossos ancestrais lidamos com gado desde a nossa juventude até agora, para poderem se assentar no distrito de Goshen, uma vez que todos os pastores são abomináveis pelos egípcios. Então, meus irmãos, aqui o que acontece? Yosef já estava preparando os seus irmãos para que realmente, quando ele chegasse, o faraó fala: Vocês são pastores desde os nossos antepassados, porque a terra de Goshen era uma terra de pastos, bem pastosa. Então, para que ele tivesse um motivo para assentar eles na melhor parte do Egito, que era justamente a terra de Goshen, vocês têm que falar que vocês todos são pastores, vocês só sabem lidar com isso. Assim o faraó não botaria os olhos em vocês e não fariam vocês oficiais dele, colocariam vocês no exército dele. Então Yosef já sabia, ele havia preparado isso. Então não é diferente. Muitas das vezes a gente tem que se antecipar a certas ações, a gente tem que se preparar, tá? Mesmo que assim Hashem ele trabalhe sobre todas as coisas, Deus também espera que nós tomamos as nossas atitudes. Então Yosef, conhecendo o caráter de Faraó, ele já preparou os seus irmãos justamente para isso. Vocês são todos pastores, vocês sempre lidaram com isso a vida toda. Assim vocês vão ter o direito de sentar na terra de Goshen. Então Yosef ele foi ao Faraó
e falou que os seus familiares haviam vindo de Canaã, e ele pegou 5 irmãos. O versículo 20, do versículo 2 do capítulo 47 diz assim: dentre seus irmãos escolheu 5 homens e apresentou-os ao faraó. Aqui há uma discussão em relação a quem foram os irmãos, esses 5 irmãos que Yosef levou perante ao faraó. Por quê? Porque, na verdade, vamos ler aqui. O Urash, ele comenta que dos irmãos, dos mais fracos dentre eles, pois faraó os visse forte, faria deles homens de guerra. Aí ele cita que era Reuven, Shimon, Levi, Isahar e Benjamim. Foram esses que foram levados, que eram os mais fracos. Então, ele apresentou os mais fracos, não apresentou os mais fortes, para ele justamente falar, não, vocês podem ficar lá na função de pastor como vocês. Se ele tivesse levado os outros irmãos que é mais forte, ele fala, não, eu quero eles na minha frente de batalha, eu quero eles nos meus exércitos, eu quero eles em cargos, né, maiores. Só que uma outra interpretação já diz o contrário. Já diz que, na verdade, ele tinha levado os mais fortes e não os mais fracos, tá? Porque os nomes dos mais fortes eram Yehudá, Gad, Naphtali, Dan, Zebulon, Asher. Por quê? Porque Moisés, quando ele vai abençoar as tribos, essas são as únicas tribos que ele repete 2 vezes o mesmo nome. Isso nós vamos ver lá em Deuteronômio no capítulo 33, versículo 7 em diante. São os nomes que Moisés ele repete. Então esses seriam os nomes mais fortes. Então aqui como é que eu posso dizer? Há duas interpretações. Ou ele pode ter levado os mais fracos justamente, ou ele levou os mais fortes para o faraó justamente olhar e ver, né, que eles eram pessoas capazes, tá? Então, só que a interpretação aqui justamente ficou com o semelhante ao que está no Talmud, tá? Porque no Talmud ele encontra justamente no Tratado de Baba Kama 92, eles encontram que Moisés repetiu, eram na verdade os nomes mais fracos, e que foram esses trazidos diante o faraó. Então há uma controvérsia. Na verdade, ele fala que esses aqui eram os mais fracos, não eram os mais fortes, tá? Então há essa questão de quem realmente foi que Yosef levou. Só que a interpretação aqui, ela fica com que na verdade Yehudá, Zevulon, esses eram os mais fracos. E foi o que Yosef levou perante o faraó, tá? Porque é baseada não só no Talmud, como no comentário também aqui de Moisés, tá? Dando continuidade aqui. Então ele foi ao faraó e falou, nós somos pastores, nossos pais, eles disseram ao faraó, nós viemos para morar na terra porque não há pastagem para nosso rebanho, então severa a fome de Canaã. Se você nos permitir, nos estabelecer no distrito de Goshen. Então o faraó ele concordou com isso, pareceu bom aos olhos dele. Né? E ele falou, se você tem homens capazes, Yosef, coloca eles também para cuidar do meu gado, para eles cuidarem do meu rebanho. Lembrando que para o povo do Egito, pastores eram abomináveis. Por quê? Porque eles pastoreavam as ovelhas, e ovelhas eram tidas como os deuses. E os egípcios não protegiam de todo jeito. Então falou, vocês peguem entre seus irmãos capazes aí alguém para proteger as minhas. Tá bom? Então, que se assente no distrito de Goshen. Para encerrar aqui, Yosef leva seu pai perante ao faraó. E ele, quando chega na presença do faraó, o Midrash diz que o faraó olha ele, uma pessoa já bem aparentemente idosa, de cabelos brancos, barba bem branca, e o faraó ele estranha e pergunta: qual é a sua idade? Versículo 18, versículo 8. Disse Jacó ao faraó: os anos de minha morada temporária são 130 anos. Poucos e turbulentos foram os dias de minha vida, e não alcançaram os dias de vida de meus pais em suas moradas temporárias.
Aqui é comentado que justamente por toda a dificuldade que Yaakov passou, ele acabou por envelhecer mais rápido. Você sabe, tristeza, amargura, dificuldade faz com que as pessoas, muitas das vezes, ela acabam influenciando o seu estado físico, o semblante, toda a situação do nosso organismo. E ele olhou, falou, mas você só tem 130 anos, já está assim, e ele vem em conta que os dias dele foram pouco, porém turbulentos. Ele não conseguiu alcançar o tempo de vida dos seus pais, que viveram mais, como Isaac e Abraão, seu avô, tá? E não esqueçamos, desde que Jacó ele nasceu, ele teve problema com seu irmão, ele teve que fugir para seu irmão que queria matar ele. Ele passou ali durante 20 anos trabalhando para Lavão, onde Lavão enganou ele mais de 100 vezes. Trabalhou para uma filha, recebeu outra, depois teve que trabalhar para poder por essa no caso aqui, vamos voltar. Ele trabalhou 7 anos por Rahel, recebeu Leia, depois teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel. Depois ele foi perseguido, ele voltou, teve a situação de Diná, e por último, no último tempo de sua vida, teve a situação de Yosef, que sumiu, seu caçulo, seu amado, né? Tirando Beniamim, os dois filhos da mulher que ele amava. Então isso fez com que aparentemente ele não parecia mais uma pessoa tão bem, né? E por isso Faraó estranhou e perguntou para ele. Encerrando aqui, ele sai da presença do faraó e diz que ele o abençoou. Então ele abençoou o faraó. Aqui nós encerramos. Ele abençoou o faraó. Quando ele entrou também abençoou, ou seja, aqui não nos mostra a questão de você ter respeito. Você entra primeiro, cumprimenta, e quando vai sair você também se cumprimenta, tá? Resumindo aqui então, meus amigos, essa última porção aqui, última parte da Paraxá, a última parte se encerra amanhã, desculpa. Temos então a chegada de Jacó ao Misrai. Tem ali a presença deles na terra de Goshen, o reencontro de Jacó com José e a apresentação dos seus filhos e seu pai ao faraó. E daqui o que nós conseguimos tirar dessa porção? O que nós conseguimos analisar profundamente dessa situação? Tirando novamente toda a questão de todo o preparo de Hakadosh Baruch Hu, de todo o preparo que Deus fez para apresentar, para conservar a vida do povo judeu, o povo ainda não era um povo judeu, o povo hebreu, na terra. Nós também temos aqui toda a questão de respeito, de você saber, muitas das vezes, se antecipar a situações que você sabe que iriam ocorrer, como Yosef fez com o faraó, sabendo que se ele falasse que seus irmãos não eram pastores, tinham as outras funções, o faraó botaria os olhos nele, queriam eles em altos cargos, em colocar eles no seu exército. Então você tem por obrigação muitas vezes se antecipar. A Torá ela é muito taxativa aí, se você se prevenir, você não se colocar em situações de risco, tá? E aqui Yosef sabia do risco que havia se seus irmãos não falassem que eram pastores, tá? E nós, por último, também podemos pegar para o dia de hoje a questão de você respeitar. Não é porque o faraó ele era um idólatra ou ele mesmo se considerava um deus que Jacó não deixou de cumprimentá-lo na entrada e na saída. Na verdade, o texto diz o abençoou, né? Então, muitas das vezes tem pessoas que não, porque a minha fé é diferente da sua, eu não vou respeitar, eu não vou te cumprimentar. Isso não existe. Dentro da Torá não existe. O respeito, ele procede à honra. Você tem que respeitar a pessoa. Tem que ter o orgulho, você tem que chegar e se colocar perante aquela pessoa, por mais que você não goste dela, você tem que dar a devida honra ao cargo ao qual ela estava, tá? Nós vamos ver muito isso quando nós chegarmos nas porções em relação a leis e mandamentos, tá bom?
Mais uma vez aqui eu quero agradecer a vocês por estarem tido comigo aqui. Desculpe se eu falei qualquer coisa, se eu troquei alguma coisa no meio aqui do ensino, tá? Qualquer coisa, lembrando, eu corrijo. Mas desde já eu quero agradecer a vocês mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado, tá? Não se esqueçam de inscrever no canal, compartilhar para quem quer mais esse tipo de conteúdo. E no demais, meus amigos, fiquem com Deus. Véspera de Shabat, um Shabat Shalom, que a porção dupla da Neshama que Deus nos dá hoje, uma porção elevada, ela possa ser na vida de cada um, tá bom? Desde o mais, Leche Traot. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.